Olá, tudo bem? Como é que você está? Hora de falarmos sobre a intimidade no âmbito das amizades. Existe uma amizade célebre na Bíblia, a amizade entre Jonatas, príncipe, filho do rei Saul, e de Davi. Davi havia acabado de derrubar Golias, que era um gigante que ameaçava o povo de Israel, um gigante filisteu, e Saul estava muito grato a ele e convidou a morar em seu palácio por uma temporada. E Jonatas acabou por se afeiçoar a Davi. E nós vamos ver esse momento de afeição e esse primeiro momento da amizade que surgiu entre Jonatas e Davi. Está lá em 1 Samuel 18, 1-4. Diz assim: depois dessa conversa de Davi com Saul, após a morte de Golias, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar à casa de seu pai, ou seja, Jonatas e Davi tiveram um tempo de convivência. E aí, Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com a sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Que maravilha, que gesto de amizade! Vamos avaliar melhor esse cenário de início de uma intimidade no meio de uma amizade. Há pessoas que dizem que não têm muitos amigos e não querem ter porque já foram traídas, já se deram mal e a amizade não existe, só existe a falsidade, quem confia no homem está perdido. Olha, eu vou na contramão, viu? Eu tenho 3 amigos muito íntimos, 2 da época de infância e 1 da época do seminário. São pessoas que conhecem regiões da minha alma e do meu coração que ninguém mais conhece, nem meus pais, às vezes nem a minha esposa. E eu explico bem, são 3 homens de idade semelhantes à minha, onde eu conto limitações, lutas, batalhas interiores, batalhas exteriores, e tem me feito muito bem essas amizades. São pessoas totalmente diferentes de mim, você não vai acreditar. São pessoas com personalidades diferentes, são pessoas com jeitos diferentes, então não são iguais, mas nós nos aceitamos como amigos. Mas eu também já tentei ter intimidade e amizade com pessoas que não mereciam a minha confiança. Pessoas que me traíram, pessoas que falavam mal de mim pelas costas, pessoas que aparentemente havia uma inclinação da minha parte de abrir o coração, de me mostrar como era, mas a pessoa estava performando na minha frente. Não se revelava verdadeiramente como eu estava tentando me revelar. E houveram várias amizades que não foram muito para frente. Aqui nós estamos falando de amizades íntimas. Sim, o tipo de amigo que conhece você profundamente e decide acolher você. Sabe dos seus defeitos, mas mesmo assim diz: eu sou seu amigo. Eu sou leal a você. Eu sou uma pessoa que você pode contar, independente do que você revelou para mim acerca de você. Amigos assim não são aos milhares nem aos milhões. Amigos assim são poucos. Eu tenho 3. E poucas vezes vi alguém dizer que tem mais do que 3. Normalmente gira nesse número aí, 1, 2, 3. Ninguém tem 10 amigos íntimos, ninguém tem 20 amigos íntimos, porque intimidade dá trabalho de se construir. Nós estamos vendo aqui o início de uma amizade que está sendo construída e as bases dela são lançadas neste momento aqui que nós lemos, em 1 Samuel 18, 1-4. As passagens posteriores serão testes, checkpoints da amizade entre Jonatas e Davi. Agora, o que é que havia nessa passagem que eu contemplo aqui agora, que eu acabei de ler, e que pode te ajudar a criar verdadeiras amizades com intimidade? Primeiro, você precisa olhar para esse texto e entender que afeições de amizade precisam se estender para acordos de amizade. Olha,
inevitavelmente você vai cruzar com pessoas que você vai com a cara. Você se afeiçoou, você foi com a cara, você gostou. Começou com uma admiração, algo interessante que a pessoa fez. Começou depois de um bate-papo onde você saiu dizendo, tá aí, gostei da pessoa. Ou talvez até você não se afeiçoou logo de cara, mas a convivência foi trazendo um afeto, foi trazendo um bem-estar na presença dessa pessoa. Agora perceba que Jonatas, ele tem esses sentimentos por Davi, se torna amigo de Davi, mas ele propõe um acordo. Ou seja, eu não quero apenas que nós nos gostemos, eu quero estender essa amizade para um pacto. E é aí que muitas vezes nós brasileiros patinamos. Nós temos uma grande qualidade. Nós conseguimos gerar ambientes leves onde a afeição é produzida. Nós temos os nossos churrascos, as nossas celebrações, as nossas celebrações pós-trabalho, né? Sexta-feira à noite, ou num jantar com a equipe. Nós temos também os jantares familiares. Não é à toa que pessoas de países anglo-saxões ou de países escandinavos visitam o nosso país e ficam admirados com a nossa facilidade de produzirmos ambientes onde o gostar é viabilizado, o riso é viabilizado, a leveza é viabilizada. Só que nós brasileiros costumamos confundir esse bem-estar com uma amizade íntima e profunda. E não é assim. Não é à toa que é também papo de brasileiro aquela velha história de eu achei que fulano era meu amigo, mas na hora que eu precisei dele, cadê? Na hora que eu precisei de uma ajuda, desapareceram os amigos. Então, nós gostamos muito de estar com pessoas, mas nós não costumamos estabelecer compromissos com essas pessoas. Aqui nós vemos Jonatas dizer assim, tá aqui a minha capa de príncipe. Capa de príncipe não era dado para qualquer um. Aqui está a minha espada, aqui está meu arco, aqui está meu cinturão. O que ele está dizendo? A minha vida, a minha posição, os meus recursos estão a seu favor. Certa vez, eu passei por um momento muito difícil na minha vida, que foi a perda do meu primeiro filho. Eu e a minha esposa sofríamos muito e nós avisamos parentes, né, conhecidos, e nós avisamos também alguns amigos. Esse amigo em particular morava em Ourinhos, umas 4, 5 horas de Campinas, onde eu moro. E assim que ele soube que eu havia perdido meu filho, ele disse assim, espera aí que eu estou com você hoje ainda. Desmarcou todos os compromissos, pegou o carro, dirigiu 5 horas e à noite ele já estava na minha casa. Passou alguns dias comigo e com a minha esposa, nos ajudando a nos consolar. Eu não espero isso de todo mundo, nem acho que todo mundo tem que reagir dessa maneira. Na verdade, só ele reagiu dessa maneira. Mas é que ele é meu amigo íntimo. Ele estava dizendo para mim, os meus recursos, os meus bens e o meu tempo estão a seu favor nesse momento tão delicado da sua vida. Você tem alguém assim? Bem-aventurado você que tem alguém assim. Mas que Deus te abençoe em descobrir e desenvolver amizades assim também. Agora, a gente olha para a passagem e a gente vê outras coisas que nos ajudam. Por exemplo, o comprometimento pessoal em ajudar e defender Davi. Você vê que Davi, ao longo da história, ele é ameaçado pelo pai de Jonatas, Saul. E o pai de Jonatas está enciumado com Davi, que havia se tornado um popstar em Israel, mais famoso do que o próprio rei. E ele intenta matar Davi. Jonatas, então, faz uma série de intercessões ali com seu pai. Não faça isso. É um homem que te ajudou Israel, arriscou a própria vida para trazer bênção a Israel, derrotou Golias. Por que é que você vai puni-lo dessa maneira? Não cometa essa loucura. Dos avisos, dos conselhos a seu pai, Jonatas procurou, inclusive, meios de ajudar Davi a fugir dos ataques do seu pai. Entenda, isso era um grande risco. Porque Jonatas estava se indispondo não só com seu pai, mas também com o rei da nação.
O rei, numa época em que, quando ele se indispunha com alguém, ele podia simplesmente mandar cortar a cabeça. Por que que Jonatas ia se arriscar tanto? Por causa de um pastor de ovelhas que havia derrotado um gigante. Ele não era da nobreza. Mas Jonatas era um amigo leal. Então ele não ia deixar Davi ser vítima de uma injustiça. Então ele se põe em risco para ajudar. Ajudar pessoas é algo que todos nós devemos fazer. Mas não é com todas as pessoas que nós nos comprometemos a ponto de manchar nossa própria reputação. Não é à toa que somos muito feridos quando pessoas que achávamos que eram nossas amigas simplesmente lavam as mãos e dizem assim: olha, eu não vou para aí porque vai pegar mal para mim. Você se transformou num pária, você não é mais meu amigo. Agora, que bênção é você poder contar com alguém que te defende, mesmo que as pessoas comecem a falar mal dele. Não é verdade? Isso é maravilhoso, isso é uma dádiva. Você precisa de uma intimidade assim, você precisa de amigos assim. Mas você olha para a passagem aqui e você vê mais coisas. Você vê que a relação de Jonatas e Davi é baseada na verdade. Jonatas se apresentava como Jonatas, Davi se apresentava como Davi. Quando Jonatas ainda estava dividido entre seu amigo e seu pai, não é possível que meu pai quer te matar, Davi. E você vê no contar da história que Davi fala para Jonatas testar o seu pai. O que Davi está querendo dizer é o seguinte: olha, eu não quero te compelir a fazer algo errado. Eu não quero fazer uma chantagem emocional com você como amigo para que você rompa laços com a sua família. Não é isso. Mas você está enganado. Seu pai quer me matar. Ele não está contando isso para você. Faz o seguinte. Faz um teste com seu pai. E Davi propõe um teste para ser feito. Se o seu pai se enfurecer, ele vai revelar que a intenção dele é me matar. E é isso que Jonatas faz. Jonatas faz um teste com seu pai e descobre que a real intenção de Saul era de fato matar Davi. Você entende o que isso significa? Davi não estava simplesmente mentindo para o amigo, enredando o amigo, enganando o amigo, aproveitando a intimidade para passar por suas defesas, para passar por sua razão e convencê-lo a fazer algo errado por ele. Muito pelo contrário. O que Davi está dizendo é: olha, faça você o teste, eu não quero que você faça nada de errado, eu quero que você descubra as reais intenções do seu pai e para isso, veja você mesmo. E olha o que Davi fala, Davi chega a mencionar o seguinte: Jonatas, se houver alguma culpa em mim, se eu estiver errado, mate-me você mesmo a mim. Uau, que forte, né? Um verdadeiro amigo não é aquele que te defende da polícia se você cometeu um crime, que te esconde em casa para fazer você fugir da polícia quando você fez algo de fato errado. Um verdadeiro amigo é aquele que diz: se entregue para a polícia e eu estarei com você. Vou te ajudar a conseguir uma boa defesa, vou usar os meus recursos para te ajudar, para te dar apoio e estarei ao seu lado para passar por esse julgamento, para passar por esse calvário. Isso é um verdadeiro amigo. Olha, eu já fui defendido por amigos que intercederam por mim em momentos em que eu me via injustiçado. E são amigos que colocaram o próprio nome em risco para ajudar a trazer clareza para o meu nome. E eu sou muito grato a esse amigo quando eu imagino. Jonatas e Davi tinham uma amizade assim, porque Jonatas e Davi, eles tinham uma amizade amparada pelo Senhor. Eles tinham uma amizade cujos limites eram os limites do próprio Deus. Eles não iam fazer nada errado juntos. Não era uma amizade em prol do crime. Não era uma gangue. Não era uma quadrilha. Não era uma amizade em prol da indecência, em prol do pecado. Era uma amizade balizada pelo Senhor. Jonatas temia o Senhor. Davi temia o Senhor. Tanto que os dois, ao longo da amizade, invocam algumas vezes o nome de Deus em momentos de crise,
que eles tinham que lidar juntos. A verdade deveria balizar as suas amizades. Gente, quanto mais máscaras, pior. Quanto mais máscaras, pior. Revele-se. Deixe o outro fazer a avaliação da sua figura, da sua pessoa e tomar a decisão se quer continuar seu amigo ou não. Eu já tive amizades onde as pessoas se aproximaram de mim e gostaram do que viram e quiseram ser minhas amigas. Mas hoje eu tive também pessoas que se aproximaram de mim, não gostaram muito do que viram e se afastaram. Você tem que dar esse benefício para as pessoas, porque vale a pena construir uma amizade. E amizade com intimidade leva tempo. Meu amigo mais próximo, ou mais recente, tem 15 anos. Então você precisa ter essa paciência para cultivar. Tenha verdadeiros amigos, cultive verdadeiras amizades e você terá parceiros para a vida que vão te defender, vão te apoiar, vão te ajudar e vão te acolher. Você vai poder ser verdadeiro na frente deles e mesmo assim eles te ampararão. Deus te abençoe nessa busca. Se você é alguém que tem amizades, que Deus fortaleça os seus laços. Mas se você é alguém que está dizendo assim agora, eu não tenho nenhum amigo, que Deus te ajude a formar novos laços. Em nome do Senhor Jesus. É um preço que vale muito a pena ser pago. Porque o maior preço já foi pago através de Jesus. Não é à toa que João 15, capítulo 15, Jesus diz que nós não somos mais servos simplesmente, nós somos amigos dele. Se você é amigo de Jesus, e Jesus tornou você amigo dele para, entre outras coisas, te ajudar a amar o próximo, então é possível sim, com a ajuda de Deus, criar bons relacionamentos de amizade profundos e que sejam edificação para você. Grande abraço, Deus te abençoe. Não pare de buscar amigos, vale muito a pena. Até breve, até semana que vem. Tchau!